Bom, agora chamo o Arthur Minit, da Viagem Acessível. O Arthur está aqui com a gente. O Arthur é um querido, ele criou a Viagem Acessível. Desde quando, Arthur, você criou a Viagem Acessível? Início de 2018. Desde Perfeito. 2018. Muito obrigado por você estar aqui, ter dedicado seu tempo a falar com amigos, né, agentes de viagem, já que você tem uma agência de viagem especializada, né, e atender clientes com deficiência. O Arthur, ele tem baixa visão, né, Arthur? Você pode até, de Isso, eu repente, tenho contar um baixa pouquinho da visão. sua história. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu queria agradecer, Carol, aí pela oportunidade da gente estar trazendo a agência aqui para conversar sobre turismo, acessibilidade, inclusão. Acho que é um tema muito importante para todos. Eu sei que tem muitas agências que não gostam de trabalhar esse público, mas eu vou apresentar aqui alguns números, algumas informações para que tanto os hotéis como essas agências possam visualizar um novo mercado, né? Então, se eu puder, pode começar já, Carol? Tranquilo? Claro, querido, o tempo Então, é todo beleza. seu, é uns 10, 15 minutinhos, então, para Tranquilo. mudar a cabeça do agente de viagem, deixar eles mais tranquilos e mais confortáveis em atender esse nicho tão especial. Então, eu já vou trazer uma informação, assim, antes de contar minha história, como que criei a agência, tudo. Em termos de nomenclatura que o pessoal utiliza. Isso é uma informação bem importante para vocês terem e guardarem isso. A gente vê muito isso não só no turismo, mas no geral, as pessoas utilizando muito necessidades especiais, portadores de deficiência, pessoa deficiente. Então, essas nomenclaturas, elas estão todas em desusos. Com a Convenção da ONU dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi realizada, se eu não me engano, acho que foi em 2009, foi estipulado que a nomenclatura correta é pessoa com deficiência. Não se fala portador porque ninguém tem o direito de deixar, por exemplo, a cadeira de rodas em casa e sair andando e deixar a deficiência em casa e andar sem a cadeira de rodas. Então, não tem como deixar de portar. Então, está errado. Nós não somos especiais por ter uma deficiência, então também não se usa necessidades especiais. A nomenclatura correta é pessoa com deficiência, porque antes da deficiência vem a pessoa. Então, eu tenho um divisor de água, para vocês entenderem como é que eu entrei no turismo. Por volta do ano de 2000, eu tive que fazer uma cirurgia, e naquele instante a minha cirurgia não foi bem sucedida, e eu tive uma piora considerável na minha visão, e eu tive que parar de trabalhar. Eu tinha um cargo importante em uma indústria, tinha família, tudo, e naquele momento eu tive que me reinventar. Tive que buscar alternativas para poder tentar sair daquela depressão, daquela vontade de não fazer nada, e eu comecei a conhecer algumas soluções para quem era baixa visão, que já são conhecidas como tecnologias assistivas, que são lupas, são ampliadores, que permitem que a pessoa voltem a ler, usem o computador. Nesse instante, eu lancei uma empresa que se chama Tecnovisão. Hoje eu sou referência na América do Sul, eu diria até que na América Latina, com esse tipo de tecnologia, atendendo pessoas que precisam voltar para o mercado de trabalho, pessoas que nascem com alguma deficiência visual, para poder ser incluído nas escolas e nos trabalhos e na vida acadêmica e seguir a vida, tanto com tecnologia para quem é baixa visão, como para quem é cego total. E no decorrer desse período todo, de 2008, 2009, eu fui auxiliando muitos congressos, muitos eventos, muitas universidades, muitos tribunais a realizarem eventos, e eu fui percebendo que nós tínhamos mais um nicho de mercado, que seria a criação de uma agência. Então, por volta do ano de 2017, 16, eu comecei a ter essa visão de querer montar uma agência, comecei a buscar informações, comecei a me profissionalizar. E só para vocês terem uma ideia, vocês imaginam que pelo censo de 2010, a gente sabe que esse censo ele está um pouco inchado, porque houve erros na qualificação dele, mas nós falamos em número de 45 milhões de brasileiros que possuem alguma deficiência. Então é um nicho muito grande para ser trabalhado no turismo. E tem muita gente que não gosta de trabalhar esse nicho, porque acha que esse nicho
exigente, porque acha que esse nicho é complicado, como que eu vou trabalhar com aquela pessoa que não enxerga, como que eu vou levar aquela pessoa que não enxerga para conhecer uma neve, para poder passear dentro de uma floresta no Amazonas, como é que eu vou levar aquela pessoa que nunca conheceu o mar e é um cadeirante e gostaria de entrar dentro do mar. Então, o pessoal não gosta de trabalhar e eu acho que eles não gostam por não conhecer, por não ter sido picado pelo bichinho da inclusão e da acessibilidade, né? Como eu fui, eu sou um apaixonado pela acessibilidade, sou apaixonado pela inclusão. Então, eu acho que isso é o que falta para os agentes, e não só para os agentes, para os hotéis. Porque os hotéis, muitas vezes, eles têm medo de receber esse público. Eles não têm o conhecimento de como lidar com esse público que ele vai receber. Em 2018, eu lancei a agência, o Viagem Acessível, onde nós criamos duas linhas de frente. Uma para poder capacitar esses hotéis, esses restaurantes, os parques, os ambientes, para que possa receber esse público que possui alguma deficiência e que possa receber e atender de igual como ele estaria recebendo uma pessoa que não tenha nenhuma deficiência. Então, eles começaram, aqui no Brasil ainda nós estamos engatinhando, temos bastante coisa para acontecer, mas lá fora a gente vê que o mercado é bem diferente. Eles querem receber esse cadeirante, essa pessoa que usa cadeira de rodas, eles querem receber aquele viajante que não enxerga, que utiliza um cão-guia, que cão-guia aqui no Brasil, embora a gente tenha a lei brasileira de inclusão que obrigam os hotéis, os restaurantes, os ambientes públicos a receber esse cão-guia junto com a pessoa, muitos não querem receber e criam um problema. Então, nós seguimos uma linha que é a linha de consultoria junto aos hotéis. Então, a gente viaja muito, nível Brasil, nível internacional, para poder trazer para o nosso cliente o que a gente pode oferecer de melhor para ele, em termos de hotelaria. E para o viajante, que é o nosso cliente, né, a gente trabalha um roteiro sempre personalizado, para atender a necessidade dele. Ele é um passageiro que tem um filho autista, nós temos uma equipe que vai entender toda a necessidade daquela criança, o grau do autismo dele, para você poder oferecer o melhor roteiro, a melhor alternativa, para que aquela família consiga viajar com seu filho autista sem ter problemas, né? Sem ter situações constrangedoras durante toda a sua viagem. Eu sei que muitas agências têm dificuldade de trabalhar esse público. Eu percebi isso quando eu comecei a frequentar alguns eventos de operadoras, alguns eventos grandes, e quando o pessoal perguntava qual era meu público, qual era o público que eu trabalhava, todo mundo falava assim, esse público eu não gosto de trabalhar, eu não quero, dá muito trabalho. Mas eu questionava, qual era o trabalho? É muito exigente. Então, eu falava, eu adoro cliente exigente, porque é importante. Eu gosto de trabalhar. Então, podem passar todos esses clientes que vocês acham exigentes e vocês acham chatos, podem passar para mim, não tem problema. Eu trabalho esse público. Então, eu tenho vários exemplos. Eu vou passar daqui a pouquinho um slide, onde a gente levou pessoas para conhecer, por exemplo, o Pantanal, para poder gravar, conhecer as aves, conhecer os animais. Pessoas que gostariam de conhecer o mar e ele teve a experiência única, como ele não andava, de poder entrar dentro do mar através de uma cadeira anfíbia, permitindo com que ele tomasse aquele banho do mar igual a todos nós. Temos situações de crianças autistas que precisavam pegar avião e que tivemos que fazer um trabalho junto à companhia para passar algumas orientações dos cuidados que eles deveriam ter para que evitassem aquele estresse que, dependendo do autismo, um autismo fraco, assim, ela não pode sofrer esses estresses. Então, é todo um trabalho que você tem que fazer em conjunto com as empresas para que a inclusão venha crescendo no mercado brasileiro. E vocês não podem deixar de esquecer que existe uma estatística que 70% da população
no decorrer da sua vida, vai adquirir alguma deficiência. Hoje, vocês podem não ter nenhuma deficiência, mas você imagina quando vocês estiverem com 70, 80 anos, podem ter problema auditivo, um problema de visão, um problema de mobilidade, dificuldade em caminhar. Então, é um mercado que está em ascendência e que nós temos que valorizar. Cobrar um pouco dos hotéis, para que os hotéis tenham acessibilidade, com rampas, evitando degraus. Uma coisa boa que aconteceu na pandemia recentemente foi a utilização de QR Code. Aqui, quem já não chegou num restaurante ou num hotel e você tinha a opção de utilizar o celular para poder ler um cardápio. Para quem não enxerga, isso é fantástico. Você aponta a câmera do celular e aquele cardápio ele vai aparecer na minha tela do celular e ele vai lendo para mim tudo que está aparecendo na tela ali. Então, eu passei a ter uma independência com esse QR Code. E isso está sendo implementado em museus aqui dentro do Brasil. Lá fora já era utilizado. Agora, aqui no Brasil, eles estão percebendo que tem mais um mercado para ser explorado. E isso é fantástico. Eu queria rodar um videozinho agora, para vocês terem uma ideia de alguns slides. E no final, eu vou mostrar um trabalho que a gente fez nessa pandemia com alguns guias turísticos. Não foram guias aqui do Brasil, que foi capacitá-los para poder fazer audiodescrição, para receber públicos que não enxergam, para visitar museus, passear em prédios históricos. Nós não conseguimos fazer isso aqui no Brasil, porque não tivemos guias aqui no Brasil que tiveram interesse. Mas, graças a Deus, lá fora, tivemos vários países dentro da Europa e várias cidades dentro dos Estados Unidos, dos guias brasileiros que quiseram e participaram desse evento. Eu vou mostrar um slide agora para vocês e no finalzinho vai ter uma audiodescrição e se vocês puderem fechar os olhos como se não estivessem enxergando, vocês vão ter a ideia do que é visitar um museu e uma pessoa está descrevendo aquela imagem que a pessoa está enxergando para o próximo. Eu vou reproduzir aqui só um segundinho. Audiodescrição da foto da estátua de Moisés de Michelangelo. A estátua de mármore, cor bege e marfim. O profeta é representado sentado, com a cabeça voltada para a esquerda e uma longa barba ondulada, cabelos curtos e encaracolados. O pé direito apoiado no chão e a perna esquerda posicionada um pouco mais para trás, com apenas a ponta do pé apoiada na base. O braço esquerdo é apoiado no colo, enquanto o braço direito, dobrado, segura as tábuas da lei junto ao corpo, na altura das costelas. E com a mão ele enrola a longa barba. Curiosamente, as tábuas da lei estão viradas, como se estivessem escorregando dos braços de Moisés. O olhar de Moisés, definido como terrível, com a testa contraída, franzida, é famoso porque foi interpretado como uma expressão da própria personalidade de Michelangelo, sempre emburrado, orgulhoso e severo. Sobre a cabeça foram postos 2 pequenos chifres, que provavelmente se devem a um erro da tradução do livro do Êxodo, no qual se diz que Moisés, descendo do Monte Sinai, tinha 2 raios na testa. Então, do hebraico, karan ou karanim, raios, pode ter sido confundido com querem, chifres. E dizem que quando Michelangelo terminou o Moisés, ele ficou tão impressionado com a perfeição que ele disse a famosa frase: "Perché non parli? Por que você não fala?" É isso, Carol. Então, esse foi um trabalho que a gente fez com os guias da Europa e dos Estados Unidos, de algumas cidades dos Estados Unidos, onde nós capacitamos eles para poder receber esse público que não enxerga, ensinando eles como fazer uma audiodescrição dentro de um museu ou dentro de uma área pública, onde ele estiver passeando com esse guia acompanhante. Queria mais uma vez, Carol, agradecer
a oportunidade de ter vindo aqui mostrar um pouco sobre acessibilidade, sobre inclusão, sobre o nosso trabalho. Quem tiver dúvida, por favor, pode mandar e-mail. A gente tem nossas redes sociais ali, que acho que a Carol já passou aí, mas... Sim, está escrito, Viagem Acessível BR, né? BR, isso, Arthur, Viagem Acessível BR, o nosso Instagram. E qualquer dúvida, pessoal, pode ficar à vontade. O pessoal de hotelaria também, que quiser, tiver dúvida, por favor, pode entrar em contato. E mais uma vez, muito obrigado, Carol, pela oportunidade. Obrigado por todos aí. Eu que agradeço. Arthur, eu vou só trazer uns comentários para você também escutar, tranquilo. algumas coisas aí que o pessoal escreveu. Tem gente aqui, a Lília, né? Parece que é ela que escreveu, que tem até um filho autista. Que legal. E o pessoal falou bastante do autismo também. Muitas pessoas com clientes já atenderam clientes autistas. Claro, alguns relatam que é trabalhoso, mas acha que a Lília mesmo acha que essa é a graça, porque a gente vai fazer coisas menos robotizadas, né? Vai se desafiar também. Falou que às vezes, claro, no Brasil falta estrutura, aquilo que você comentou no início, né? Que a gente está bem atrás mesmo, mas que é desafiador. Tem uma agência aqui que falou para vocês virarem operadora, para atenderem eles, porque vocês são os expertos. Mas a maioria das pessoas, assim, que pelo menos que escreveu, né, disse que já atendeu, já teve algum caso, mas que, claro, foi desafiador. Algumas, inclusive, no exterior, problemas no exterior, de hotel falar que é acessível e chega lá o cliente não é. Isso tem muito, acontece muito. A gente tem esse problema, acontece muito na Europa, porque são muitos prédios históricos, né? E quando você chega lá, na verdade, você tem muito problema. O não pessoal tem nem elevador, né? Às vezes. Exatamente. E vocês, não sei se vocês sabem, tem uma pessoa que fala de autista. Recentemente teve um parque aqui no Brasil, aqui de Santa Catarina, que foi certificado para receber o público autista. Então, eles foram capacitados para poder receber essas crianças. Uma coisa assim que foi pioneira no Brasil, lá fora já acontece bastante, nos Estados Unidos, nos parques nos Estados Unidos, na Europa, tem já essas certificações. E é uma coisa bem legal. Então, você vê que aos poucos o Brasil está olhando para esse mercado. A gente sabe que depende muito de políticas públicas, né? Junto com política privada. Mas devagarzinho a gente vai chegar lá. Obrigado, e Carol. vocês fazem curso, Arthur, para o pessoal que quiser? Fazemos. Nós temos curso tanto para a parte de hotelaria como para a parte dos guias turísticos, os agentes, guias acompanhantes. A gente tem toda essa capacitação, sim. E o Arthur também tem o Mundo da Lupa, que é bem legal, porque vende para o B2C, né, para o cliente final que tem alguma questão de baixa visão. Exatamente. Também quem tem interesse, o Mundo da Lupa também é do Arthur e da Lúcia, né? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem algum parente, algum amigo que precise aí de alguma lente, que, né, a baixa visão pode acontecer em qualquer momento da nossa vida, né, Arthur? E com certeza. Tudo, né? Como tudo. Então, hoje a gente pode estar aqui, entre aspas, 100% ok, com o corpo, com os olhos e tal, e pode acontecer alguma coisa amanhã ou depois, a gente nunca sabe. Então, com certeza. É importante a gente ficar com esse contato. Bom, Arthur, muitíssimo obrigado. Se quiser ficar Carol. com a gente aí mais um pouquinho, acompanhando aqui. Eu vou trazendo algumas novidades, tá bom? Muito obrigada. Tchau, tchau.